dos coléricos, das coléricas. É um temperamento muito mal compreendido. Agora esta chamada está sendo gravada. Amém. É um temperamento muito mal compreendido, mas eu, como colérica, ontem a Laura estava estudando comigo. Aí ela pegou, olhou para mim, eu estava fazendo janta, ela olhou para mim e falou assim: mãe, você é 100% colérica. Você é 100% colérica. Porque conforme falava as características, meu Deus, mãe, você é 100%. 100%. E a gente vai falar hoje, porque ela conhece. E eu não vou aqui, então eu vou dizer que eu tenho propriedade de fala, e assim eu até hoje me deixo refinar. É um temperamento muito mal compreendido, mas tem muita potência e tem muita debilidade também. Por quê? É o temperamento da autossuficiência. É o temperamento da autossuficiência. Por quê? Porque o colérico sabe o que faz, sabe que resolve. E com isso ele acaba sendo muito autossuficiente, tá? E isso é uma maldição. O Senhor não te fez autossuficiente, o Senhor te fez competente. É diferente. E o colérico sabe que é competente. Esse é o problema. E aí o colérico tem que trabalhar muito a humildade. Porque se deixar, amor, eu tô dizendo porque é. E deixa eu te falar, colérico, quanto mais você achar que não tem, mais lapada tu vai levar. Porque, assim como eu acabei de falar, o Senhor, cada tratamento é com cada um. O tratamento com o melancólico não vai ser como ele faz comigo. O melancólico já vai ser mais dedo e a gente vai falar sobre o melancólico semana que vem. Tá? Tá? O colérico, ele tem pavor de praticamente todos os temperamentos. Porque o fleumático irrita ele pela lerdeza, pela mansidão. O sanguíneo irrita ele porque fala muito. Aí irrita. E aí ele quer se isolar. E aí ele manda calar a boca. E aí o melancólico ele se irrita por quê? Porque o melancólico é mimimi demais. O melancólico tá sempre aos céus, ó terra, ó vida. E o colérico tem pavor disso. E aí o que acontece? O colérico é o temperamento mais isolado, não só por ele. Ele se isola, mas também se isolam dele por conta de muitas questões, tá? Por quê? Qual é a força? Qual é a unção do colérico? Leão. O que leão resolve, gente? Como é que o leão resolve? Com rugido. Já falei, já usei como exemplo. Vamos falar de novo das 4 unções. O fleumático tem a unção do boi, que é manso. E empaca se você pressionar, né? Mas ele tem estabilidade. O fleumático ele é estável. O fleumático ele sabe esperar. Ele é manso. E você não pode pressionar. É unção. Onde que eu vejo isso, Natália? Lá em Ezequiel, primeiro capítulo capítulo 10 ou 14. Tá lá. E aí você vai ver as 4 faces dos querubins que equivalem aos temperamentos. A gente acabou de falar do sanguíneo, que é a unção do homem, eles são mais humanos. E agora a gente vai falar da unção sobre o colérico, que é do leão. E o que o leão faz? Como Ezequiel falou, eram semelhantes como. E o que é semelhante ao leão? O leão, minha filha, ele bota ordem na selva. O leão, ele bota ordem. Para quem não sabe, existem bichos que eles são sanguíneos, vamos dizer assim. E aí eles gostam de fazer umas algazarras. O leão, isso de madrugada, o leão com um rugido bota ordem geral e eles vão, cada um para sua toca, cada um para seus aposentos, só com um rugido. Tanto que Jesus, ó, lembra? Jesus ele tem os 4 temperamentos. A gente estudou isso no último. Jesus tem os 4 temperamentos. E o que a Bíblia fala? Que com um rugido, o Senhor bota ordem em toda a terra. Amém? Assim como Jesus é mais humano, assim como Jesus é mais manso, Jesus também tem hora que ele bota ordem. Então, qual é a característica do colérico? Reação rápida e forte. A gente reage muito rápido.
A gente, ao contrário do sanguíneo, que gosta de pegar muitas coisas, mas não resolve nada, o colérico ele pode pegar muitas coisas e resolve tudo. Porque a gente reage rápido. O sanguíneo, por ele se distrair, ele acaba não resolvendo os BOs, ele tem que fazer uma coisa de cada vez. O colérico, ele é movido a muitas coisas porque ele gosta de resolver muitas coisas. A Natália acorda 4 horas da manhã para trazer o devocional, sai, vai malhar, resolve BO enquanto tá malhando, e eu saio da academia com BOs resolvidos. Senta em casa, faz almoço com excelência. Não estou falando. Qual é o DNA? Cada um tem seu DNA. Qual é o DNA do colérico? Excelência. Tudo que ele for fazer, ele vai fazer de forma excelente. Tudo. Tá? Então, é o temperamento da resolução. Tu quer um amigo que vai te ajudar a resolver um BO. Aí tu chama o colérico. Tu não me chama o colérico para reclamar da vida. Você vai irritar ele. Não, foi o que eu falei agora. Por isso tem que prestar atenção. A gente pode ter personalidade que confunde com outros temperamentos. Mas temperamento é um só. Então você tem que se tratar. Entendeu? Por exemplo, isso que eu estou falando agora, o que mais rege você é o teu temperamento. É igual eu falei. Natália Coleca nada como a Laura falou 100%. Mas Natália às vezes se isola igual o fleumático. Mas por quê? Porque isso já é da personalidade da Natália. Tá? Então, e tudo é lapidável e tratável. Se o Senhor tratar caráter, que dirá o teu temperamento e a tua personalidade. Não tem pavor. Por quê? Porque o colérico não gosta de perder tempo com nada. O colérico ele quer resolver tudo para ontem. A pessoa que reclama, ela está perdendo tempo. Para mim, ela está perdendo um tempo. E deixa eu te falar, para Deus é a mesma coisa. O Senhor tem pavor de gente que reclama. E o colérico tem muito isso para ele. É por isso que você vai ver coléricos sempre em posição de liderança. É por isso que coléricos eles prosperam muito. A prosperidade, se você vai ver, está sempre acompanhando o colérico. E geralmente a miséria está acompanhando o melancólico. Então vocês têm que moldar isso. Da mesma forma, ei, não vou trazer essa sardinha para mim, não. Inclusive, eu estava conversando com a Camila, eu falei, eu chorei enquanto eu estava estudando meu temperamento, porque a gente tem debilidades fortíssimas também. Tá? Mas o que acontece? A Bíblia, ela cumpre, a Bíblia tem princípios, ela fala, aquele que fica murmurando vai cair maldição, quem não murmura vai prosperar. E o colérico é desse. Colérico tem espírito de Caleb, amor. Se Deus falou que vai acontecer, o colérico não aceita perder. E, na verdade, ele não aceita perder para ele mesmo. A gente coloca, minha filha, metas para a gente mesmo. Eu sou uma pessoa que eu sofro com as minhas metas. Enquanto eu não terminar minha meta, eu sofro. Mas a gente vai terminar. É por isso que, geralmente, qual é a minha tribo, né? É a tribo de Judá. Tribo de Judá, minha filha. Tribo de Judá é colericona. Só que qual é o problema? Se deixar, a gente resolve tudo na espada. Para resolver logo. Se botar a Natália, minha filha, no governo, a primeira coisa que a Natália vai botar é uma castração química. Entendeu? É um bagulho desse. Que o colérico já resolve, já raiz do problema. Então, são pessoas da resolução, são determinados, obstinados, muito apaixonados. Minha filha me apaixona rápido, tá? Por aquilo, independente se é por um projeto, por alguma pessoa, amizade, eu apaixono mesmo. Por exemplo, a Natália se apaixonou por Jesus, aqui eu louvo ao Senhor, porque tem irmãs que veem a paixão de Jesus na minha vida. Eu levanto com todo o amor do mundo, que eu sou apaixonada por ele, eu sou apaixonada por ele. Então eu levanto mesmo com muito. Tem irmãs, e qual é o problema? As pessoas veem muito o colérico como coitada. Tem irmã que me olha e fala assim, pô, coitada da Natália, todo dia ela leva a palavra sozinha. Coitada da Natália, ela toca uma família sozinha. Coitada da Natália, ela carrega um monte de coisa sozinha. E carrega mesmo, isso não é bom. Mas carrega. Então a gente é visto como coitada, mas pela paixão, a gente é apaixonado pelo que faz. Você não vai ver colérico num lugar que ele não quer mais.
Filha, eu sou prova viva, tá? Eu sou prova viva. Quando eu não quero mais, pode ser o dinheiro que for. Muito dinheiro. Se eu não quiser mais, você não vai me ver nesse lugar. Por quê? A partir do momento que a gente se vê num lugar de murmuração, a gente já não se suporta. Então, para a gente não ficar nesse lugar, a gente sai. Entendeu? Então, você não vai ver colérico em lugares que ele não quer. Você vai fazer convite e ele não vai ser a pessoa que vai aceitar por educação. Não vai. Se ele não quer fazer, ele não vai fazer. Mas esse é o problema também, colérico. Assim, como eu falei para os sanguíneos, que tem coisas que a gente tem que fazer, tem coisas que a gente também tem que fazer, mesmo não querendo. Tá? Tem processos que o Senhor vai nos colocar. Quer ver o que o Senhor faz comigo? O colérico é da ação. O colérico é as coisas para ontem. O que o Senhor me faz? Me cerca de fleumático, filho. Me cerca de fleumático para quê? Para ver se eu realmente me coloco no lugar de tratamento. Por quê? O colérico, já vou falar. O colérico tem que injetar mansidão. Por quê? A mansidão é fruto do Espírito. Não adianta você falar que é colérico e por isso que você é assim, não, gata. Tem que ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem mansidão. Então, Natália, o Senhor cerca Natália de fleumático para ver se Natália tá mansa mesmo. Gente, Deus é poderoso. Deus transforma, tá? Então, são líderes natos. Já sabe discernir as coisas antes de tu falar. Quer ver? Vou usar minha amiga como prova, Camila. Camila, ela é colérica. A personalidade dela é diferente da minha, mas ela é colérica. Nós temos personalidades diferentes. Então, ela vai cambiar para alguns lugares que talvez eu vá para outros, mas por conta de personalidade. É aí que você vê que personalidade não é temperamento, mas nós somos coléricas. A Camila, você vai dar o BO no braço dela. Filha, bota meia hora no máximo, ela resolve. Bota meia hora no máximo, ela resolve. Mas as duas, tanto ela quanto eu, a gente também está tratando o quê? Resolução de coisas. A gente gosta, se empolga numas paradas que a gente também tem que terminar. Porque eu falei, a distração não ataca só o sanguíneo, ataca os coléricos também. Mas a gente é mais determinado. O sanguíneo acaba levando assim, de boa. Não, vai terminar o que você está fazendo. Tá? E aí, a gente discerne coisa. Por exemplo, a Camila tem coisa, minha filha, que quando eu penso em pedir, ela já fez, meu irmão. E eu também sou assim. Eu falo coisas para algumas pessoas, algumas sentem aqui e falam assim: caraca, a Natália me leu, mas é do temperamento. Além do discernimento de espírito, né? A gente não espera a pessoa falar. Se a gente já está sentindo, a gente já resolveu. Coisas de casa. Por isso que nós somos boas administradoras, filha. Porque bom administrador não pode esperar a crise chegar. A gente se antecipa. Então, tem coisas ali, ó, por exemplo, por isso que eu e ela, a gente se dá bem quando une projetos, porque apesar de cada uma gostar de cada coisa, ela é do atendimento. Eu tô longe de estar do atendimento. Mas aí, cada uma no seu quadrado vai fazer com excelência aquilo que foi determinado. E aí o projeto sai legal. Tá? Então, o colérico já sabe discernir coisas antes que descubra ou conte para ela. Só que qual é o nosso problema? Por a gente saber, a gente também já chega assim, a pessoa fala e a gente tem mania. Eu tinha, tá? Não tenho mais, glória a Deus. Não tenho mesmo, não, gente. Antes, a Natália falava assim: não, tá bom, já entendi. E não deixava a pessoa terminar de falar. Colérico, deixa a pessoa terminar de falar. Sim, você entendeu mesmo, você tem esse discernimento. Mas deixa a pessoa, as pessoas precisam ser ouvidas e elas gostam de ser ouvidas. E o colérico tem muito disso. Tá bom, já entendi. Tá, já falou. Mas a pessoa quer falar. E precisa falar. E a gente tem que parar com isso. Sim, você realmente entendeu tudo. Você tem esse dom. Mas deixa a pessoa falar. É a pessoa da solução. Vou repetir. Não chama ela para se lamentar. Mas se acontecer um BO, pode ligar de madrugada, minha irmã. Que o BO vai ser resolvido independente do horário. Tá?
sempre tem reações rápidas. Então, não gosta de conversas longas. Não chama para conversa longa. Chama para coisa rápida. É igual, minhas amigas sabem. Lué, tá, e vai resolver como isso? Tá, falou, e aí? Como é que vai resolver? Você só falou por falar? Me mata. Quer me matar? É você só me trazer uma lamentação sem querer resolver. Tem gente que só quer falar. Não, você tem que resolver, filha. Vamos resolver, vamos botar para quebrar. Tá? Então, ama desafios. Como eu falei, a gente mesmo, eu mesmo boto um desafio para mim por dia. Eu falo até, minha filha, eu faço isso muito com remo, eu gosto de remo, né? Remada. E aí, na minha cabeça, nem que seja um segundo, eu tenho que bater o que eu fiz um dia antes. Isso é ótimo. Mas a gente acaba ficando muito. Como é que eu vou dizer? Nós somos muito. Como é que é, gente, a palavra? A gente se cobra muito, sabe? Isso também não é legal. Então, amam colecionar resultados. A gente se cobra muito, muito. Nossa, é muito competitivo. Muito competitivo. É o temperamento mais competitivo. E o Senhor nos fez assim por um motivo, porque se não tiver os competitivos, o negócio não anda, tá? Ama desafios, muito focadas, amam colecionar desafios e sabem resolver BO, tá? Ah, Natália, eu sou fleumática, então não vou saber resolver BO? Vai no teu tempo e às vezes não é tudo só no seu tempo. Tem coisas que não se espera. Tem coisas que é para agora, tá? Então, qual é o DNA do colérico? Excelência e força. Tem muita força. Você não vai ver o colérico reclamando porque é executora. Mas o colérico tem uma reclamação, sim. Qual é a reclamação do colérico? O colérico reclama de pessoas. As pessoas irritam o colérico. Você vai ver o colérico não vai falar da vida dele. Você não vai ver o colérico falar assim, ai meu Deus, aconteceu. Não, tu não vai ver. Porque na cabeça dele, ele vai resolver. Agora você vai ver o colérico reclamando quem? Ai, fulano é chata. Ai, fulano, cala a boca. Meu Deus, fulano é muito parada. Mas você não vai ver ele falando dele, assim, reclamando. Você vai ver ele reclamando de outras pessoas. Por quê? O colérico, ele se irrita quando eu disse. Porque se não for do jeito dele, se a pessoa não tiver uma reação rápida, e isso é uma maldição, coléricos. E a gente não recebe maldições, tá bom? Qual é a má fama do colérico? Meu filho, eu tô falando de mim mesma. Qual é a má fama que Natália sempre teve desde pequena? Inclusive, eu tive fortes julgamentos da minha família por conta disso. E aí, mas Deus é Deus. Minha família quebrou a cara por conta disso, tá? Por quê? As pessoas de fora não sabem dividir temperamento de razão. Não é porque a gente tem um temperamento forte que a gente está mentindo. Não é porque a gente tem um temperamento forte que nós estamos errados. Então, tem gente que. Eu vou repetir o que eu falei com relação à semana passada. O ser humano tem dificuldade, fora os coléricos. Eu vou jogar sardinha para o meu lado mesmo, porque a sociedade é dessa forma. As pessoas têm problema com a verdade. O do colérico vai ouvir muita verdade. Mas colérico, a gente não dá opinião quando a gente não é chamado, a gente tem que aprender isso. Tá? É uma das coisas. Então, qual é a má fama do colérico? Rancoroso. Faz memória. A gente faz memória das coisas. Isso é uma coisa que eu vi a libertação de Deus, porque a Natália hoje em dia é uma pateta com relação a guardar coisas. Juro. Juro. Mas o quê? Eu já falei aqui uma vez. Meu segundo nome era V de vingança, filha. Porque é rancorosa. O colérico é rancoroso se deixar. Se não se deixar tratar pelo Espírito Santo. A gente não guarda o que não vem de Deus. Não venha, vou repetir, o teu temperamento não te define. Tá? Então, Natália, mas para mim eu continuo guardando. Peça ao Espírito Santo. Você vai chegar a ficar boba. Tá? Ele é poderoso para fazer. Juro por Deus. Tá? Por quê? Faz memórias. Tem uma coisa que a gente tem, é uma memória fotográfica.
Se tem um temperamento bom para ser advogado, é o colérico, tá? A gente guarda dados, situações, circunstâncias e a gente sabe falar sobre. Se tem um temperamento bom para ser advogado, é o colérico, tá? Print provas de tudo. E se a gente não printar no celular, a gente printa na mente, que é pior. Eu não tive um relacionamento, gente. Eu não vou aqui me vangloriar de ter tido vários, né? Mas antes de eu ser uma nova criatura, eu tive vários. Não teve um que não falasse isso pra mim. Cara, era pra você ter sido advogada. Porque na hora que Natália jogava na cara, eles não tinham mais argumentos. Não tem mais como você ter argumento quando a pessoa ela bota ali, minha filha, todos os prints e provas mentais, coisas, recordações que não esquece. Por quê? O colérico faz memória, mas isso não é bom. Por que você não faz memória das coisas boas, né, colérico? Só das coisas boas. Mandona! É muito mandona. A gente chega a ser chata, gente. Às vezes eu me vejo, eu falo aqui, caraca, que menina chata. Quando eu vejo, Laura sofre. Tô me tratando? Tô. Mas a minha filha, caraca. Minha filha, glória a Deus por ela ser fleumática, senão a gente já tá em pé de guerra. Por quê? Se a Laura registrasse, fizesse memória como eu fazia com a minha mãe quando eu era pequena, eu já falei aqui pra vocês, né? Quando eu era pequena, minha mãe me botava de castigo, eu ficava uma semana sem falar com a minha mãe. Criança colericona. Se o teu filho for assim, minha filha, ao contrário da minha mãe, você tem Jesus. Bota esse filho no joelho. Bota esse filho no joelho. Já molda você. Peça para o Senhor. Fala, Senhor, tira esse coração rancoroso, porque a Bíblia diz que o nosso Senhor, ele tira coração de pedra e coloca coração de carne. Ele é poderoso. Então você, mãe, já veja as debilidades do teu filho por conta do temperamento, já coloca no joelho, porque nós somos do joelho e a gente não aceita as maldições de Satanás, porque isso é uma maldição. Então, se a Laura fizesse memória, a gente ia viver aqui com, sabe? Porque eu fico ali, ó, faz isso, faz aquilo outro, faz isso, faz aquilo outro. A bicha informática ela faz. Riqueza, minha filha, gente. Se acha, tem uma fama de se achar, e a gente se acha mesmo. Por quê? Porque ele se garante, menina. A gente se garante. Isso é horrível. Então se acha. Então, baixa de boca bola, colérico. Eu sei. A gente sabe que consegue. Mas a gente tem que ter humildade, tá? Temos que ter humildade, tá bom? A gente sabe. O Senhor pegou, botou ali uma batalha, você fala assim, eu vou conseguir, você vai conseguir. Mas às vezes o ego pode te abater. Porque ego é legalidade do inferno, tá? Então, continue confiante, mas não se achane. Amém? Amém? Eu tô dizendo isso pra mim, gente, tá? É dona da razão. Tudo ela tem razão. Tudo ela tem razão. E qual é o defeito também do colérico? Por ele ter razão, ele não quer ouvir mais a outra parte. O que ele falou já basta, não é assim, não. Tá? Tudo bem? Tudo bom? Se não for. Isso aqui, minha filha, eu tenho que trabalhar até hoje, tá? Se não for do jeito dele, não serve mais, não quer mais. Tem que parar com isso. Lembra? A gente falou agora sobre o sanguíneo. Sanguíneo, a gente não faz só aquilo que você quer. Sanguíneo, você não é só regido pelas emoções, mas colérico, não é porque não está sendo teu jeito agora que não vai acontecer da melhor forma de Deus. O colérico, ele tem conflito com Deus nisso. Por quê? Deus, eu quero desse jeito. Se não for desse jeito, eu também não quero mais seguir esse jejum, não. Eu tô falando de mim, para minhas irmãs coléricas também. Tá pensando o quê? Que Natália só tem louros? Não, garota. Debilidades fortíssimas. E Natália era assim: Senhor, ó, até final do mês, Senhor, algo vai mudar. E a gente tem tanta fé que a gente fica lá, vai mudar. Mas o Senhor tá falando, eu quero mudar também, mas não vai ser desse jeito, porque eu ainda preciso ministrar outras coisas. Aí você fica, então não quero mais também, não. Vamos mudar. Pulo, Senhor. Eu sou assim.
O Espírito Santo está falando, não, não é assim. Eu sou o Senhor do tempo. Eu ministro coisas que nesse tempo não podem ser ministradas. Eu ouço o que você não ouve, eu vejo o que você não vê, colérico. Tá, colérico? E aprenda, antes de eu ouvir a sua oração, colérico, eu estou tratando você para o que você está pedindo. E o ego e a forma apressada não entram no meu propósito. Tá, colérico? Então, paremos com isso, irmãs coléricas. De se não for do meu jeito, se não for desse jeito, eu não quero mais. Gente, até hoje, nisso eu batalho. Natália hoje está mais mansa, com relação a hoje eu escuto mais, com relação até. Eu tô aqui, a Camila não me deixa mentir, eu tô aberta a sugestões hoje em dia. Pode chamar, vem que vem, bora fazer nisso. Em relação a, muito pelo contrário, agora fala, seja feito do teu jeito. Antes não. Antes era tudo do meu jeito. Agora não, minha filha. Eu aprendi que tem coisas que não me cabem. Lembra? Meu pai é colericão. Meu pai, ele não aceita. Meu pai, ele não aceita ajuda. E tá se lascando. Eu não quero me lascar. Eu não deixo o dedo de Satanás nas minhas coisas, não. Então eu preciso baixar minha bola. Eu preciso ser mais humilde para entender que tem coisas que não me cabem. Pessoas vão fazer melhor do que eu. Mesmo eu sabendo o caminho, deixa elas. Tá? Porque aquilo, o livro que a Camila botou ali, quando vocês leem, busquem, comprem, leem, você vai entender que quando você foge daquilo que você nasceu para fazer, você não vai fazer bem feito. Por isso que quem é de humanas, fique em humanas. Quem é de exatas, fique em exatas. Quem é do fogo, fique no fogo. Não tenta ser frio, não. Satanás quer tentar te apagar. E você que é frio, fica nisso. Fique nisso. Que a tua mansidão foi feita para isso. Entendeu? Então, qual é a da má fama? Eu já falei, é o que mais tem má fama, minha filha, porque a lista é grande. Existe eles. Então, controladora. Controladora. E quem tem que tomar cuidado com isso? Esposas. Digo mais uma vez, por mim como exemplo. Pela Natália tomar controle de tudo, Natália perdeu o controle de tudo. Porque você pode ser colérica, mas você não foi chamada para ser supridora da tua casa. É o teu marido, pronto, e acabou. Não, você tem que trabalhar sim, tem que ser empresária sim, tá? A mulher de Provérbios 31 era empresária, trabalhadora, acordava cedo. Mas quem era o cabeça da casa? Maridão, filho. Ou seja, não, você não tem o controle de tudo. E a mulher que quer pegar o controle de tudo dentro de casa, tira a função do cabeça, que não é você. Você é coluna. Você é o pescoço. Ah, mas eu sou braba. É aí, ó, o ego te pegando. Ah, mas eu sou brabona mesmo, Natália, resolvo tudo. É Satanás usando a tua boca. Quando o Espírito Santo tá falando assim, baixa a bola. Submeta ao seu esposo. E a gente já sabe o que é ser submissa, né? Preciso entrar nesse termo não para nego não achar que tu é escrava de homem, não, né? Tu sabe o que é ser submissa. Seja submissa. Tá? A Natália, que quis controlar tudo, descontrolou tudo. Porque entrou num lugar que não era para ter entrado. No que, Natália? Que lugar? No lugar de homem. Coisas que era para o homem ter resolvido, a Natália decidiu resolver. Ah, Natália, mas se ele não resolver. Deixa Deus trabalhar. Hoje em dia, minha filha. Ah, porque a gente só vai conseguir viajar no dia tal, porque eu vou receber no dia tal. Ah, a Natália espera. Antes, a Natália não queria esperar, não, porque a Natália tem o dinheiro. Quem tá entendendo? A mulher colérica, ela acaba fazendo do homem banana se deixar. Tá? Quando o homem não é provedor, tu não tem que estar com esse homem. Simples assim. É simples. A vida é simples, Cris. Uma coisa é a fase do homem. Agora, você já casou com ele nessa fase? Está repreendido, em nome de Jesus. Fez a escolha errada.
Uma coisa são fases, principalmente quando você manda Deus tratar. E Deus vai tratar, principalmente se o marido for colérico, vai tratar na finança. Aí, jejum e oração para ter discernimento e não se meta. Não vai faltar nada na tua casa, mas Deus vai torcer o candango, tá? E geralmente o colérico sofre nas finanças. Digo por mim. Esse homem, quando ele quer me pegar, nas finanças. Por quê? A gente é autossuficiente de tudo. Natália sabe fazer dinheiro. Ele é brabona. Tá bom, brabona. Vamos ver. Tá? Então, se o teu marido está recebendo tratamento, deixa Deus tratar. Entenda, na tua casa não vai te faltar nada. Não vai. Não entra em... Não se descabela, não. Ah, Natália, se o homem não for provedor? Tô fora, minha irmã. Já entrei nessa uma vez achando que eu era a brabona da galáxia. Achando que eu, pela minha, me lasquei. Hoje em dia, ó, eu, Natália, quer viajar agora, porque Natália é do agora. A pessoa fala assim, para mim, eu quero viajar, vamos viajar sim, mas para mim só dá semana que vem, porque eu recebo. Agora, minha filha, não, benzinho. Vamos esperar então. Agora a Natália tá assim, vamos esperar você receber. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Natália, hoje em dia, minha filha, mal comprou picolé pro casal. Eu tô fora. A gente tem que doutrinar eles a ser provedores, tá? Exatamente, Claudinha. Eu também. Antes eu era a decisão de tudo e a gente só se lasca. Que não é a nossa posição. E Satanás, ele quer te tirar da posição. Por que você acha que ele levantou um movimento feminista? É do capeta. É para que você saia dessa posição, porque você acha que está bombando, mas você saindo dessa posição, você não vai ser feliz nunca. Porque a gente nunca vai estar feliz numa posição que Deus não estabeleceu. A pessoa que não está onde o Senhor enviou ela para estar nunca vai ser feliz. Porque a nossa felicidade vem do Senhor. A nossa felicidade vem do Senhor. Então, quando você está em algo que o Senhor não está, você vai se enganar. Mas a felicidade não está nunca dentro de você. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Agora, você pode estar ali, num lugar que, para você não estava ali desejando tanto. Mas você está se colocando no eixo do Senhor. Mesmo nas dificuldades, você está encontrando leveza, paz. Porque você está no lugar onde o Senhor te colocou. E deixa eu te dizer, o deserto é passagem. Vai passar se você continuar firme. Continua firme, sem murmurar. Senhor, eu precisava mesmo desse tratamento. Estou recebendo, hein? Vai passar. Vai passar. Só não fique murmurando. Tá? Não é só o colérico que não gosta de gente murmurenta. O Senhor não suporta. Tá? E a chave, o segredo é isso. Eu não vou ser hipócrita de falar, não. Eu sou bem aventurada. Ontem mesmo minha mãe falou, eu tô com uma ideia nova para tentar ajudar meu padrasto, e a minha mãe mesmo falou, minha mãe me reconheceu. Eu falei, mãe, o que tu acha? Ela falou assim, filho, o que você toca dá certo e vai dar certo. Se você decidir o que vai fazer, vai dar muito certo. Por quê? Minha mãe cresceu, eu cresci, e a minha mãe, desde pequena, tudo que eu me propunha fazer era abençoado. Por quê? Porque quem não tem tempo para murmurar, tem tempo para bênção. Então, desde pequena, minha mãe sempre viu as coisas darem certo para mim. A Bíblia explica isso. A Bíblia explica. Porque se a tua boca é motivo de vida, se você declarar vida, você vai ter vida. Se Mateus 5 diz que existe um anjo do teu lado, que está anotando tudo que você fala e você vai prestar contas disso, você vai. E o colérico sempre teve certeza disso. Gente, não vou te enganar, não. Eu não me faço de vítima, estou longe de me fazer. Mas você vai ver que o levante para Davi, o levante para Paulo foi muito pior do que para outros. Por quê? Deus sabe que a gente aguenta. Então, colérico, cuidado. Satanás ele vai querer fazer de tudo para que você saia da posição que o Senhor te colocou. E quando que a gente sai? Quando a gente, numa hora, chega assim, ai, por que comigo tudo? Não. Da mesma forma, eu vou repetir,
no mesmo nível que você é ameaçado, no mesmo nível que você é afrontado, é o nível da tua unção. É por isso, colérico, que o negócio é pesadão mesmo assim da gente. Mas também quando a bênção chega, nego olha pra nossa cara e fala, é porque você é iluminada. Eu ouço isso, gente, eu tenho que ouvir isso, tá bom? Vamos continuar. Isso aqui agora a gente vai entrar em algo que Natália se lapida dia e noite. Deixa eu falar do espinho na carne do colérico. Qual é a má fama ascendente do colérico? Grossa. Grosseira. E aí, deixa eu te falar. Nesse looping de grosseira, nossos parentes, nossos amigos, nossos filhos chamam a gente de grossa. Mas, e qual é a nossa justificativa? O colérico chega e fala assim: ai, você que é mimizento demais. Ai, você que entendeu errado. Ah, eu nem falei assim, não foi minha intenção, tudo bem. Mas não deixou de ser grossa. E a gente tem que entrar na posição de qual é o dever de casa do colérico? Amoldar a fala. Porque na fala a gente mata e a gente ressuscita. Eu já matei a fé de muitas pessoas. Pela minha fala, hoje em dia, meu ex-marido, ele ainda não se resgatou. Porque a Natália, eu vou falar aqui, já falei, a gente guarda coisas que quando vomita, não tem como nego falar, não, isso é mentira. Então, o que que acontece? A gente consegue, a gente tem um poder de persuasão terrível. E imagina você convencer uma pessoa que ela é horrível. Imagina você convencer uma pessoa que ele é um nada. Foi isso que eu consegui. Eu consegui convencer o pai da Laura que ele era um idiota, que ele era um nada como um homem. E até hoje ele acredita. Por quê? Por causa da minha grosseria na fala. O Senhor, coléricos, nos deu um dom de persuasão para usar para o reino dele. Então entenda, todas as vezes que você está matando a fé de alguém pelas palavras, e o colérico consegue matar as pessoas pela palavra. O Senhor aqui é nítido, que o Senhor me deu um dom da palavra. Mas o que adianta a Natália usar esse dom para matar a fé dos outros como eu fazia? Natália teve que. Não adianta, a Natália recebeu o perdão de Deus, começou a estar em Deus, e assim, como se nada tivesse acontecido, Natália foi pedir perdão para o ex-marido. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, que ela falou que teve que pedir perdão para um ex-namorado dela. Ela falou que o namorado ela já estava com esse desejo no coração. Nem vou falar que foi a Bia. Aleluia. Só falei porque ela. Olha, gente, nem me fale. Foi uma situação, viu? Porque eu me senti assim. Por que que eu tô fazendo isso, gente? Mas tá feito. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando ela veio me falar isso, eu falei, amiga, é necessário, porque não é porque você recebeu o tratamento de Deus que tudo está acabado assim. Eu peguei, estava recebendo um tratamento de Deus e vou deixar como se nada tivesse acontecido. Não, eu tentei 5 vezes pedir perdão, pai da Laura, eu não conseguia. Porque o orgulho me amarrava, minha filha. Quantas vezes eu começava a falar e mudava de assunto. Mas um dia saiu. E além de ter saído o perdão, é óbvio com muitas lágrimas, porque você está se humilhando. É uma humilhação. Então, com lágrima ali, no final ainda fechei assim, falei, posso te dar um abraço? Ele se desmontou inteiro. Inteiro, porque eu falei coisas pesadíssimas para ele. E eu, como serva de Deus, eu não posso falar, tá tudo, já pedi perdão para Deus? Não é assim não, menina. Você nasceu para conseguir almas para o Senhor. Então, aquelas que você tentou matar, vai pedir perdão, tá? Porque, da mesma forma que você nasceu para dar vida e vida em abundância, porque nós temos que ser imitadores de Cristo, você tem que pedir perdão para que essa vida venha, tá? Então, ontem minha amiga, né, me encheu de orgulho.
Encheu de. Quer falar, Sandrinha? Fala, amiga. Eu, há 5 anos, escutei da boca do Luiz: eu te odeio, por causa de uma situação. A gente estava iniciando uma discussão a respeito de um assunto e ele soltou isso. E eu olhei para a cara dele e o ódio estava estampado. Era uma coisa assim nítida. E o susto do momento foi assim tão grande que eu fiquei muda. A partir daquele momento eu não falei mais nada. E eu fiquei 5 anos digerindo aquilo. E naturalmente várias coisas aconteceram, a minha vida foi mudando, eu voltei para Cristo, entendeu? E eu vi que eu precisava mudar isso, porque as consequências do problema que gerou essa discussão foram grandes, mas que ao longo dos anos, com a minha mudança, eu fui mudando também. Eu tive um problema muito sério com a minha enteada. E por causa dela aconteceu essa situação. O motivo, na verdade, por causa dela. O motivo foi em relação a ela. E eu fiquei meses, sabe o que é meses? Para pedir desculpas para ele, meses. Por quê? Eu tinha medo da reação dele. Eu tinha medo de como eu ia tocar numa ferida muito profunda, como é que ele ia reagir. E o meu medo me paralisava. E há uma semana eu me livrei disso. Porque aconteceu uma determinada situação com a Luísa, ele voltou para casa, não é de fazer isso, né? Voltou para casa no meio do expediente. Quando ele voltou, eu falei: "Ih, vai dar ruim". Voltou com vontade de discutir. Falei: "Ih, vai dar ruim". Aí ele começou a falar, eu falei assim: "Não, não foi". Foi uma coisa que eu falei que ele entendeu de uma forma, eu falei: "Não, não foi bem assim, não sei o quê". Você falando da questão a forma do colérico, né. Eu falei que eu tenho um misto, né, tenho metade metade de coléricos. Aí eu falei: "Não, não foi bem assim, não foi bem isso que eu quis dizer, se você entendeu assim, se me desculpa, não sei o quê". Aí enterramos esse assunto, né, porque aí ele falou: "Não, vamos fazer assim, assim, assado com a Luísa, porque não sei o quê", e finalizamos, né, alinhamos a situação com a Luísa. Aí eu falei assim: "Vou aproveitar que a gente tá nessa, vou aproveitar a oportunidade e quero falar um negócio com você que eu tô com vontade de falar já tem alguns meses, mas eu não falo. E agora que eu comecei a falar, eu não vou ter como voltar atrás". Aí ele: "O que que foi?" Eu falei assim: "Poxa, há 5 anos eu escutei da sua boca que você me odiava". E foi uma coisa muito sincera, e aquilo me chocou, entendeu. E eu queria te pedir desculpas pelo mal que que eu te causei, né. Ali todo mundo errou. Houve erro meu, houve erro teu, houve erro, enfim, mas eu não tô aqui para isso. Eu tô aqui para pedir perdão pelo que eu fiz, pelas consequências dos meus atos. E eu vou te falar, aquilo me deu um alívio, assim, muito grande e mudou muito. Assim, na hora eu vi a mudança no olhar, a mudança no semblante, a forma com que ele falou, entendeu. E realmente é diferente, eu acho que a gente não tem que deixar o nosso medo paralisar a gente, porque muitas das vezes o diabo ele quer isso, ele não quer reconciliação, ele não quer conserto, ele não quer arrependimento, ele não quer ver perdão, ele não quer ver a família
unida. Ele quer o contrário. Então ele te bota medo, você fica na cabeça, como é que a pessoa vai agir? Eu tive medo de tocar numa ferida muito grande e acabar gerando uma discussão assim absurda, porque na ocasião a coisa foi muito séria, foi bem complicada mesmo, mas que com uma conversa de 5 minutos, tudo foi por terra. Foi uma conversa assim rápida, só porque eu pura e simplesmente abri a boca e falei, poxa, me perdoa. Eu sei que eu errei, eu sei que ao longo dos anos, eu não sei se você está reparando, eu ainda falei assim, eu não sei se você, porque a pessoa repara, a pessoa não fala, mas a pessoa repara. Falei, eu não sei se você está reparando, mas a minha relação com a Gabi já mudou muito. Eu tenho reparado, ela vem, ela chega, já vem, te abraça, te beija, vocês conversam. Eu falei assim, a gente nem se olhava. Entendeu? Ele, não, eu reparei sim, eu tenho visto que a forma com que vocês estão lidando. Mas eu falei assim, porque há um ano, para você ter uma ideia, há um ano e pouco, eu pedi perdão a ela. Não sei se ela chegou a comentar com você. Eu entrei no quarto ali, conversei com ela e pedi perdão a ela. Aí ele virou, não, ela não comentou isso comigo. Eu falei assim, mas a partir de então a gente começou a desenvolver novamente aquele carinho, aquela relação que a gente tinha antes. Eu reparei, mas eu não estava entendendo direito. Eu falei assim, mas foi isso que aconteceu. E agora eu queria fazer com você. Eu queria te pedir perdão pelas consequências de tudo que aconteceu, pelas consequências dos meus atos, pelos meus erros, entendeu? Eu não queria, porque o ódio é um sentimento muito ruim, entendeu? E o ódio, ele não é uma coisa, às vezes, generalizada. Às vezes você sente ódio por X situação, não é porque ela te odeia, assim, da cabeça aos pés. Ela odeia determinada situação. E aquele ranço fica dentro dela. E aquilo faz mal para a pessoa e faz mal para você. Entendeu? E depois de um ano que eu pedi perdão para a Gabi, eu vim e conversei com o Luiz e pedi perdão por causa daquele dia, há anos, né? Esse foi em 2020, e que deu uma embolada na nossa vida absurda, mudou um monte de coisas pra gente, e as coisas, como estão ficando bem mais leves, entendeu? Eu falei assim, acho que está no momento de aproveitar essa leveza e mostrar que não é mais assim, a Sandra de 5 anos já não é mais a mesma Sandra, entendeu? E a gente precisa mostrar isso. E as pessoas enxergam. Tanto é que eu tinha medo da atitude dele, né? Mas Deus me mostrou que o meu medo era desnecessário. E eu tô falando isso porque, de repente, alguém aqui pode estar com medo de dar o primeiro passo, entendeu? E esse medo, ele tá aí só para te incomodar, só para te atrapalhar. Então, deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus limpar as suas feridas, assim como aquele rei, ele teve que baixar 7 vezes no rio para limpar as, as chagas dele, as impurezas do corpo dele. Também baixa a tua bola 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, e limpa toda a sujeira que tem dentro de você. Entendeu? Deus, deixa o Espírito Santo falar no teu ouvido, mas ouve. Não deixa só ele falar, não. Faz também a tua parte, porque você vai ver que a tua vida fica mais leve. Aleluia. Aleluia, É isso. aleluia, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigada, amiga. Obrigada por esse testemunho. Quando a palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro o seguinte, que o esposo não crente, o esposo descrente, ele é convencido pelos atos da mulher. A palavra do Senhor fala sem nenhuma palavra, mas sim com ações. É esse tipo de ação que o céu está falando. Não é com a ação de falar que você é crente. Teu marido não precisa sair da tua boca que você é crente. Você precisa se mostrar e se prostrar como crente. Você precisa ver com toda certeza.
Com toda certeza, cadeias se desfizeram ali, ele começou a ver Sandra de uma forma que ele poderia não estar vendo, mas Deus é poderoso para mostrar. Então, Sandra, eu vou falar aqui, eu não costumo fazer isso, né? Porque eu tenho muito temor e tremor do que o Senhor manda falar em nome dele. Mas eu te digo em nome de Deus, com testemunhas nessa sala, que a conversão está próxima por conta disso. Está muito próxima por conta disso, com todo temor. Eis que diz o Senhor, não é a Natália, não. E eu digo isso com muito temor. Vocês sabem do temor que eu tenho de dizer aqui. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias 23, que diz que a profecia, a palavra do Senhor, é martelo que esmiuça a penha. E ele vai falar no contexto, ele, se eu falei e não aconteceu, é porque não foi eu que falei. Então, eu tenho muito temor de falar, foi o Senhor que disse, foi o Senhor que disse. Mas eu te digo que o Senhor diz essa manhã, que está próximo, porque você é testemunho da palavra. E a palavra diz, e eu velo pela minha palavra que diz, que a mulher santa santifica o esposo. A palavra diz, a minha palavra diz, que a mulher ganha o seu esposo com ações e não com palavras. Então, pela minha palavra, você vai ver o meu poder se aperfeiçoar na tua casa. E aquele que se dizia irredutível, aquele que se dizia resistente, eu sou poderoso para quebrar toda resistência, porque eu sou Deus nessa terra. Eu continuo fazendo, diz o Senhor dos Exércitos, que não existe peleja, não existe batalha, porque eu faço cessar as guerras, diz o Senhor. Eu faço cessar as guerras, diz o Senhor. E ele diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, porque eu sou Deus de palavra. Eu sou Deus que cumpro palavra. Eu sou Deus que me manifesto na palavra. Eu sou Deus que velo pela palavra. Antes de velar por vocês, eu velo pela palavra, pela minha palavra. E eu sou fiel para terminar a obra que começou em você, Sandra. Ele está prestes de terminar. Ele está prestes de terminar. A gente não pode pensar que só por conta da eternidade a gente vai passar por peleja a vida toda, porque não vai. O Senhor nunca prometeu peleja a vida toda. O Senhor falou que quando passares por tribulações, mas ele falou, vai passar. O Senhor tem jubilado para os filhos dele. Exatamente, o Senhor dá tempo de regozijo. E vai pensar, Sandra, escuta o que eu estou te falando, amiga. E a gente sabe, né? A gente se ama tanto à distância. À distância. E vai ser tudo muito doido. A gente não conhece Sandra pessoalmente. E vai ser muito doido. Eu já sonhei com o marido dela, gente. Ela sabe disso. Eu já sonhei com ele, sem conhecer ele. Eu falei para ela o sonho. Aí, quando eu falei, isso foi ano passado, se eu não me engano. Eu falei para ela, ela falou, Natália, ele é assim mesmo. Eu não conheço o Luiz, não, mas Luiz, ó, o que vai ser quebrado e não se mete, não, tá, amiga? Senhor, quando você vê, o Senhor vai torcer esse homem. Deixa torcer. Deixa torcer. Você vai rir. O que era para você entrar em desespero, você não vai se desesperar, tu vai rir. Porque vai ser uma torção rápida. Vai ser uma torção igual ele fez com Paulo. Paulo, assim que caiu, Paulo falou assim, o que eu faço? Vai ser igual com ele. Mas foi preciso, ó, o Senhor tirou a visão de Paulo. Tem pessoas que o Senhor precisa tirar a visão para enxergar exclusivamente a Deus. Alguma coisa vai acontecer que o Senhor vai tirar a visão dele para o mundo e ele vai ter que ver Jesus exclusivamente, não vai ter saída. Não vai ter saída. E ele bota a jaqueta e vai. E ele vai ver. Amém, amiga? Louvado seja o nome do Senhor. Fala, Biazinha. Bota a jaqueta. Tchau, gente. Tchau. Enfim, eu fui incomodada para contar rapidinho como é que foi essa situação de ontem. Eu estava numa sala que você estava falando sobre jejum e falou sobre o perdão, né? E falou que a gente precisa pedir perdão mesmo quando a gente acha que nós fomos injustiçadas.
E aí eu já sabia que eu ia ter que pedir perdão para ele em algum momento, apesar de isso foi muito no início, quando eu entrei aqui, que eu entrei na sala por conta disso, quando a Camila me convidou, foi logo que eu tinha terminado, né? E aí eu estava muito machucada, mas eu falei, Senhor, se é isso que eu tenho que fazer, que ele venha falar comigo, porque era uma situação em que eu achei que jamais ia acontecer, dele vir falar comigo em algum momento, porque, enfim, no término foi bem complicado, eu falei que eu achei, né, que eu fui injustiçada, realmente fui em algumas situações, mas isso não vem ao caso, mas eu falei que ele que venha falar comigo, não por orgulho, mas é porque eu não queria que ele entendesse de uma outra forma, né? Eu não queria que ele entendesse como uma tentativa de reaproximação, mas eu sabia que isso teria que ter sido feito. Na segunda-feira eu iniciei um jejum, que a princípio eu ficaria 3 dias de jejum, mas ele me mandou uma mensagem na terça-feira com um assunto aleatório sobre uma compra que ele tinha feito, pedindo ajuda em alguma situação, eu ajudei. Na quarta-feira ele me mandou uma outra mensagem perguntando sobre algumas coisas que ele tinha deixado aqui, se ele poderia pegar. E aí na quinta-feira eu falei que ele poderia pegar comigo amanhã de manhã, no caso na sexta-feira de manhã, né? Então eu sabia que eu já encontraria com ele. E aí ele ofereceu para me levar até um curso que eu ia fazer ontem e eu não aceitei. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia que eu tinha que fazer esse pedido. Então, eu vi como a oportunidade. Da minha casa até lá foi mais ou menos uns 40 minutos, assim, né, até lá. E a gente não falou uma palavra dentro do carro. Eu vi ele respirando, ele, assim, como se quisesse falar algo e não conseguia, né? E o tempo todo eu penso aquilo na minha cabeça. Eu tenho que fazer o pedido, eu tenho que fazer o pedido de perdão. E aí, quando chegou lá, na porta, eu falei assim pra ele: estaciona um carro aqui rapidinho que eu quero falar com você por 2 minutos. Ele arregalou um olho. Aí eu falei assim, eu prometo. E ele estava em reunião no celular, né? Reunião do trabalho. Eu falei, eu prometo que eu não vou atrapalhar a sua reunião. Eu só queria te pedir perdão. Perdão pelas palavras ditas no momento de raiva, perdão pelas expectativas que eu coloquei em você que você não era capaz de cumprir, e perdão por qualquer outra coisa que eu tenha te magoado. Gente, ele não esperava aquilo. Ele, tipo, ele abriu um olho assim, aí ele ficou me olhando, aí ele falou assim, eu também. Foi tudo que ele conseguiu dizer. Eu agradeci por ele ter me levado até lá e saí do carro e fui. Quando eu entrei na sala, né, que ia ter o curso lá, eu sentei. Foi a hora que eu mandei mensagem para a Natália. Falei, amiga, eu não tô te falando isso para me vangloriar, porque não é a situação. Eu até me senti mal, assim. É como se você fosse boba, porque pelas situações que foram, né, eu jamais me imaginei nesse lugar. Só que, assim, eu tava em jejum, né, gente? E eu ainda estendi meu jejum por mais um dia, porque, como eu falei, como eu sabia que eu ia encontrar com ele, eu falei, eu não quero dar brecha nenhuma, então eu vou ficar mais um dia de jejum. Então eu fui encontrar ele de jejum, fiz o que precisava ser feito, e é isso, agora eu tô me sentindo leve, tá tudo bem. Aleluia, aleluia! Olha como é que Deus é lindo. Olha o que o Senhor faz com mulheres que estão à disposição do refino, da lapidação. A lapidação, Deus nunca falou que não seria doloroso. Lapidação dói. A poda dói. E o Senhor faz. Quer falar, Claudinha? Eu quero, Natália. A paz, meninas, a paz. Eu preciso falar e testemunhar, né? Porque, como eu falei não sei que dia que foi, não, gente. Não foi na sala essa semana aí que a Natália estava falando sobre a gente se posicionar em oração, e do esposo, do marido, e aquelas coisas todas. E tinha acontecido uma situação no sábado, meu esposo ainda não é cristão,
Ainda não, ele ainda não reconhece que ele é de Deus, mas o tempo está chegando, eu creio, e várias situações foram se passando, né? Nós vamos fazer 30 anos de casado agora em novembro, mas vivemos várias situações. E também já disse coisas para ele por causa do meu temperamento colérico, já disse coisas que magoaram muito, mas tive a oportunidade de pedir perdão e isso foi um marco, né? Uma mudança na nossa vida, no nosso relacionamento. Graças a Deus por isso, mas ainda precisa de muita coisa. E no sábado, ele chegou e ele foi para casa da minha mãe, que tinha o aniversário do meu irmão lá, e ele falou, eu vou lá rapidinho, mas eu volto porque eu vou trabalhar no domingo. E aí ele chegou, era meia-noite. Chegou meia-noite, é perto de casa, eu não quis ir, né, é perto de casa, na casa da minha mãe, mas aí chegou um pouquinho alterado, porque tomou umas cervejas e o cansaço do corpo. E eu fiquei muito brava, e eu não dormi no meu quarto, fui pro outro quarto, que tem livre aqui, fui dormir lá no outro quarto, porque eu estava muito brava, mas acho que foi na segunda logo que Deus te usou para falar sobre isso, e para a gente se posicionar como esposa, né, isso foi tantas coisas que o Senhor falou, e aí eu fui, né, falei, não, Senhor, eu não vou desistir, porque eu já estava achando que eu ia desistir, eu não quero mais orar, não vou mais buscar, a promessa está demorando, sabe? E eu falei, não, estou cansada de tudo isso. Mas a palavra veio bem de encontro, assim, Deus te usou muito para falar comigo. E o Senhor falou que não era para eu desistir, que o casamento é coisa de Deus, né? A família foi constituída por Deus e eu realmente estava assim, vou lá ficar com a minha mãe está sozinha mesmo, a casa é enorme da minha mãe, eu vou morar com a minha mãe e ele fica aí com a caçula, né? Que só temos em casa a caçula agora. Mas o Senhor falou fortemente comigo e eu consegui falar com ele depois, né, expressar, falar para ele que tinha me magoado, e aí ele, mais uma vez, falou que não vai acontecer, que vai mudar, né? Eu saí agora rapidinho porque ele estava me ligando. Ele me liga todos os dias, né? Desde 32 anos que a gente começou a namorar, ele me liga todos os dias na hora do almoço dele. E aí eu fui atendê-lo. Então, assim, eu louvo a Deus porque o Senhor nos ensina, né? E uma das coisas que eu falei com o Senhor foi, Senhor, eu quero que meu marido tenha um encontro com o Senhor na minha casa, através da minha vida. E eu não quero ter dupla personalidade, né? Porque isso não é de Deus. Eu quero ter a personalidade de Cristo, o molde do meu caráter, porque eu falava mesmo, gente, eu sou, sabe? E falava tudo que vinha aqui, pronto, e ficava uma semana sem falar, 2, respondia o básico, tá, bom dia, oi, tá, tudo bem, tá. Ele ligava todo dia, mas eu, tá bom. E ele sabe quando eu não tô legal, né? Ele conhece pelo tom de voz. Aí ele ligava, tá tudo bem, tudo? Ok, comigo tá tudo bem, graças a Deus, assim, tipo, tá bom, tchau. Mas ele nunca deixou de falar comigo, né? E aí eu ficava ali, relutante, mas o Senhor foi quebrando tudo isso, porque a gente tem que colocar em Deus, né? A nossa personalidade, e que o caráter de Cristo molde em nós. É isso que eu tenho pedido ao Senhor. Então, eu tenho aprendido a pedir perdão, aprendido a controlar minha boca, porque uma das coisas que eu tenho que falar, Senhor, coloca um guarda aqui na minha boca, não permita que eu fale nada, e em relação a tudo, né? É casa, é filhos, porque às vezes a gente quer falar do nosso jeito, da nossa maneira, sermos muito grossa, né? Agressiva na palavra, mas o Senhor tem me ensinado e eu falo, Senhor, me ajude a não falar aquilo que o teu Espírito Santo não quer que eu fale, e fale com eles aquilo que eu não consigo falar. Fale ao coração deles. E aí eu estou vendo que o Senhor está movendo, e através de ouvir a palavra e aprender um pouco mais, né? Porque a gente fala a palavra, tem uma sala de meio-dia, né? Você sabe, nós estamos ali sempre compartilhando a palavra, mas nós somos carne, e nós não somos super mulheres, não somos super-heróis, somos humanos e temos as nossas falhas. Então, nós temos que aprender com os outros e reconhecer os nossos erros, né? Como a Sandra testemunhou, como a Bia falou, nós precisamos verdadeiramente pedir perdão. Eu não pedia, e isso me machucava muito, eu ficava muito machucada, né? Porque se você não pede perdão, é um veneninho que você vai tomando todos os dias, e todos os dias você vai morrendo, e eu ficava muito machucada, e meu amor estava morrendo por ele, porque eu amo meu esposo. Mas eu estava já, e eu sou assim, não quero mais.
né? Não quero, não quero. Amo, amo intensamente, mas não quero, não quero mais. E aí eu pedi para o Senhor, falei, Senhor, reaviva aí, reaviva em mim o amor, não deixe morrer, porque eu sei que está nos teus planos, é do Senhor, né? Minha família é do Senhor, estou indo aí para o meu segundo netinho, estamos indo, né? Nosso segundo netinho vai nascer em novembro. Então, eu louvo a Deus por essa sala de oração, por essa casa de oração. Tem dia que eu não consigo acordar, viu, gente? Me perdoe, mas se o Senhor está me despertando às 3 da manhã, eu levanto e oro. E aí, às vezes, eu entro um pouquinho atrasado, mas estou me policiando, já coloquei o relógio para despertar, para 5 horas da manhã eu estar a posto. E eu tenho aprendido muito com a Natália, com vocês aqui, né? Com a palavra do Senhor, porque o Senhor nos acrescenta. Então, só queria deixar testemunhado aqui que você foi bênção na minha vida essa semana e mudou, né? A maneira de eu pensar, de agir, falar, não é hora de desistir, não. Não é hora de desistir. E muito interessante que o Senhor falou através da sua vida, e depois o Senhor falou no culto a mesma coisa. Então, é assim, o Senhor confirmando, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor sempre, para todo sempre, dele a honra, dele a glória. Louvado seja o nome dele pela palavra frutificar nos nossos corações e a gente tomar posição pela palavra. Assim como Pedro, né? Pedro lançou as redes de novo pela palavra. E a gente também, a gente age pela palavra que nos foi instituída, que o Senhor tem nos exortado, nos instruído, nos consolado. E é sobre isso. E só para finalizar, né? Sobre falar de colérico, então a gente já aprendeu aqui com ótimos testemunhos sobre controlar a boca e aprender a pedir perdão pelas falas. Por quê? O colérico sai, e muitas das vezes, não estou defendendo, não, a gente não sente, tá? Para a gente é natural falar, ai, pelo amor de Deus. Mas tem gente que não recebe bem. Tem gente que fala, meu Deus, como ela foi grossa. E a gente tem que aprender a se amoldar com relação a isso. A gente não pode usar temperamento como justificativa em nenhum momento, tá? A gente tem que tratar. Por quê? Aí você se pergunta, aí o colérico, ele não sente, mas ele sente quando fala. Se alguém falar com ele como ele fala com os outros, ele sente. E leva para o coração. Então a pergunta é, colérico, se falassem com você como você fala com os outros, você ia gostar? Não gosto. E aí, nessa hora, você não fala, ai, mimimizenta. Não, tu leva pro coração. Né? Então, olha a hipocrisia satânica que entra no nosso coração e a gente não pode deixar. E é por isso a gente é mal compreendido nisso, mas a gente se amolda, tá? Porque, em contrapartida, nós temos o temperamento com o coração mais generoso. A gente tira a roupa. A gente tira a roupa, meu irmão. Xadá. O que o melancólico costuma reter um pouquinho, isso ele tem que trabalhar nele, porque o melancólico é um dos temperamentos mais descrentes, é por isso que a gente vai ter um dia só para ele. E ele tem que começar a cuidar isso, é tremendamente usado pelo Senhor, inclusive é a unção profética, é o rosto da águia. Né? Então, também é muito atacado. Todos os temperamentos são muito atacados, mas aí a gente vai falar no que ataca. Então, o que o colérico tem de acreditar, o melancólico não acredita. Então, a gente vai trabalhar com isso. Mas o colérico, terminando o colérico, são os mais generosos, mas a gente tem que mudar a fala, porque a comunicação ela é responsável por bons relacionamentos. E a gente tem isso, tá? Estão sendo gravadas, tá bom? Estão sendo gravadas. Então, busquemos a mansidão na fala, porque o jeito que a gente fala cria barreiras. E é por isso que pessoas elas se isolam da gente. Por isso que pessoas correm da gente. Gente, os meus parentes, eles correm de mim. Tá? A minha irmã, ela não trabalha comigo. Por quê? Por conta do meu jeitinho. Tá? Por conta desse jeitinho. Minha irmã, ela não acredita que eu seja uma pessoa boa para trabalhar. Porque a minha irmã, ela tem a antiga Natália. A antiga Natália bota para quebrar mesmo. A antiga Natália corta pessoas. Para vocês terem noção, olha como é que eu traumatizei minha irmã. Quando a minha irmã vê alguém parecido comigo com relação a relacionamento, namoro mesmo, ela termina. Se ela vê alguma coisa minha na pessoa que ela quer se relacionar, ela termina com a pessoa. Por quê?
Porque a Natália do passado é ótima em cortar pessoas da vida. E ela pega e fala assim, tá maluco. Ela viu que eu cortei pessoas de um dia para o outro. Eu terminei namoro só porque eu não queria mais, não foi porque a pessoa me traiu. Eu não lembro se eu fui traída uma vez. Se eu fui, eu não fiquei sabendo. Então, eu nunca terminei nenhum relacionamento porque eu fui traída. Eu terminei porque eu não queria mais, eu acordei sem querer mais a pessoa. Por quê? Porque se não fosse do meu jeito, eu não queria mais. E aí, a minha irmã, ela viu isso de perto. Ela fala, tá maluco? Para um dia a pessoa acordar e não me querer mais e me jogar fora como você faz? Não quero. Então, eu traumatizei a minha irmã nisso. Então, quando ela vê alguém parecido comigo, ela não quer se relacionar. Ela me ama, se eu precisar dela, ela me ajuda, mas ela não quer ter relacionamento com pessoas assim, não só ela, outras pessoas também. Que eu afastei por conta da fala, por conta do jeito, e eu mesmo me isolo, porque a Natália continua, tá? Tendo preguiça de pessoas. Eu amo estar aqui com vocês porque eu gosto de falar de Deus, eu gosto de falar da Bíblia, eu gosto de falar das coisas de Deus. Mas você não, se você me chamar, ai amiga, vamos, sei lá, só bater papo, eu vou marcar e vou procrastinar o máximo. Porque eu já era assim, e agora, depois que eu boto na cabeça que tudo que a gente tem que fazer tem que edificar o nome do Senhor, se você me chamar para um negócio bobo, eu não vou querer ir. Entendeu? Por isso que eu estou empolgada para a nossa reunião do dia 12. Porque a gente vai fazer em nome do Senhor. A permapastoria. E a gente não pode. Eu nem sempre fui assim, não, tá? Eu gostava de uma farra, mas eu sentia ao mesmo tempo, eu sentia um vazio nessa farra. Então, eu não quero mais. Não quero mais isso, tá? Então, modulemos, porque isso cria barreiras. E é por isso que nós somos os mais mal compreendidos de todos os temperamentos, tá? E a pessoa que conhece um colérico e insiste no colérico, ela tem o melhor da vida, não tô, sabe? Porque ela tem uma pessoa verdadeira, uma pessoa que vai estar do lado dela para ajudar a BO, uma pessoa que vai levantar ela. E não adianta você ser amigo e não resolver BO. Nós somos os amigos que a gente não só faz igual o sanguíneo, vai dar tudo certo. A gente vai resolver. Muito pelo contrário, a gente não vai ficar te fazendo muitas promessas, não. A gente vai direto na raiz do problema. O sanguíneo é ótimo para te levantar e falar, vai dar tudo certo. Mas não vai ser ele muito que vai resolver, não. Por quê? Ele se distrai. Agora, o colérico, ele não vai chegar para você e vai falar assim, te amo, não. Você vai... O que acontece muito com as minhas amigas? Minhas amigas chegam para mim. Às vezes abrem o coração. E aí, muitas das vezes, elas não veem a minha resposta. Porque enquanto eu estou escutando, eu já estou resolvendo. Aí depois, quando a Natália aparece, já aparece com o negócio resolvido. Aí, enquanto a Natália não aparece, ela fica assim, meu Deus, a Natália nem me respondeu. Meu Deus, ela nem ligou porque eu falei, não, é porque eu estou resolvendo. Eu não sou de ficar falando tem que fazer e deixar de fazer. Eu sou de falar, se eu já sei onde é que tem que resolver, eu já vou resolver. Então, a pessoa que sabe lidar com o colérico, entenda. Entenda. Você que é fleumático, melancólico, aprenda também com o colérico. Você precisa também disso. Da mesma forma que a Natália precisa ser mais ali sociável como um sanguíneo, eu também não posso ficar me isolando só para falar que o meu temperamento é assim. O Senhor manda eu lidar com humanos. Eu também. O colérico, ele é dos atos de serviço. Ontem eu fiz um almoço para minha mãe. Eu não como camarão, não como mexilhão, não como nada disso. Mas eu fiz o melhor. Ficou cheiroso, ficou bonito. Deu mais de 3.000 reações no Instagram. Nego queria aquele prato. Porque eu sou boa, eu faço com excelência quando eu quero. Mas a minha mãe não vê eu cheirando ela e falando, eu te amo muito, mamãe, te amo muito, mamãe, te amo muito. A Laura já é assim, a Laura fica agarrada no meu cangote falando te amo, mas não age. Quem tá entendendo? A Laura vive no meu cangote falando, mamãe, te amo. Mas o que ela tem que fazer mesmo, ela não faz. Mas ela fala. E demonstra na hora que você fala, não tô vendo. Aí ela demora, mas tu precisa falar, não tô vendo. Eu falo para ela várias vezes. Quando ela fala, mãe, desculpa. Tá, tudo bem. Mas desculpa sem mudança é remorso. Não é transformação. Então não adianta você ficar me pedindo desculpa e não mudar.
E quem está arrependido muda. Você não é mais a criatura de antes. A Natália impetuosa não é a mesma. Eu não posso aceitar ser a mesma. A Natália que tinha orgulho em falar que era grossa, ponto e acabou, e se gostar, gostasse, não é mais a mesma. Muito pelo contrário. E antes de eu pensar em desagradar você, eu penso em desagradar o meu Deus. E se ele não está gostando, eu não quero. Então é aí que a gente vê mulheres, né, empoderadas que se colocaram, desceram para a casa do olheiro e deixaram ele mudar. Falar, Senhor, me muda. E dói. Você ser podado dói. Planta sente dor. Não é só carne não, veganas. Tá bom? Planta sente dor. Igual, se você mata a planta para comer, ela tá sentindo dor também. Tá? Planta sente dor. Plantas, existem frequências, né, maquinários para mostrar que as plantas, a frequência da planta, ela forma melodia. Você está querendo dizer, Natália, até as plantas e pedras louvam ao Senhor, como diz a palavra. Tudo louva ao Senhor, inclusive as pedras. Está lá em Salmos. O salmista vai falar, quando ninguém te louva, até as pedras clamam. E clamam mesmo. Hoje em dia tem máquina para comprovar que se você botar a máquina perto do lado da pedra de uma rocha, sai melodia delas. Então tem vida, tudo tem vida. Tudo tem vida. E dói, ser podado dói, mas a palavra do Senhor diz que ele poda quem está dando fruto. Então não adianta você reclamar, caraca, agora que eu estou dando fruto, agora que eu estou fazendo as coisas para o Senhor, o negócio, agora estou sendo podada. Ele está te podando para que você crie mais frutos. E a gente cria mais frutos nessa. Igual a Sandra falou. O marido dela, ó, a Sandra do ano passado não é a mesma. A Natália do ano passado não é a mesma. Na verdade, nós não somos mesmo. Aqui, a Cláudia do início da semana não é a mesma. A Cláudia que estava boladona com o marido não está mais. E nem vai mais reter isso para ela. Tá? Então, como os coléricos amam o desafio, sabe qual é o desafio para nós coléricos? Faça o capeta chorar. Como é que o capeta chora com a gente? Quando a gente parece com Jesus, e isso é difícil. Então, para você, colérico, que ama desafio, o desafio é fazer o capeta chorar. E ele chora quando a gente parece com Jesus, e o nosso Jesus era manso. O nosso Jesus perdoa todo dia. O nosso Jesus ama pessoas, colérico. É. Aleluia. E a gente tem que fazer o máximo. Outra coisa, colérico, não dê opinião se ninguém te pediu. É. Que o colérico acha que tem que dar a palavra dele também. Ele acha que por ele ser o dono da razão, ele tem que dar ali. Se ninguém te pediu, fica na tua. Fica caladinha, você não é dona da razão. E só fale quando o Senhor mandar você falar. Porque o Senhor manda você falar. E quando ele mandar você falar, não espreme o teu temperamento, não. Porque é que vocês sabem que a Natália melhorou muito. Mas tem hora que o leão tem que rugir. Tem ou não tem? E aí, para isso, o colérico nasceu. Para botar as coisas no eixo. Para rugir na hora certa. Para pegar quem está desanimado e falar, levanta, para de palhaçada. Bora fazer. Bora definir as metas. E bora cumprir as metas. O colérico nasceu para isso. Para quando ele ruge, minha filha. Por isso que a nossa unção é do leão. Não é só para a gente pegar e ficar sacudindo a juba, não, e se sentir a mais gostosa da selva. É porque a gente tem a unção de botar ordem nas coisas, nas pessoas. Mas para isso a gente tem que estar com pessoas. Não adianta a gente se isolar e deixar de fazer o que o Senhor mandou. Tá bom? Como ajudar um amigo colérico? Da mesma forma que eu dei uma dica para tu ajudar o sanguíneo, qual é a dica de você ajudar o colérico? Não procure ele para se lamentar, tá? Evita essa fadiga aí, tá bom? Não me procura não para falar, Natália, minha vida tá tão desse jeito. Procura o melancólico. Tá? O melancólico vai ser ótimo. De mim você não vai ter muita coisa. Por quê?
Se você me procurar falando, Natália, minha vida tá assim, minha vida tá assado. Ai, Natália não me trouxe uma palavra. Você não quer resolver, não sou eu que vou resolver. Se você continuar repetindo para você que você é assim, você é assado, filha, não sou eu que vou me enfiar no teu BO. A gente entra no BO de quem quer resolver. A pessoa que vive repetindo que ela é ou deixa de ser, ela não quer resolver. Ela quer só desabafar. Então, se você só quiser desabafar e quer continuar do jeito que você quer ser, aí chama o melancólico. Se você quiser mudar, se você quiser resolver, aí tu chama o colega. Agora, se não quiser, não chama. Não me chame. Não chama teu amigo colega. Chama se você tá assim, ó, decidida, amiga, eu quero mudar. O que eu tenho que fazer? Aí tu chama a gente. Já é para ajudar a gente, na moral. Pra gente não botar o nosso domínio próprio em xeque. Não testa o nosso domínio próprio, ajuda a gente também. Como a gente ajuda o sanguíneo. Não adianta você chegar pro sanguíneo e ter uma conversa longa, que tu não vai ter com o sanguíneo uma conversa longa. Chama o fleumático, você vai ter uma conversa longa, mas ele não vai falar. O melancólico, ele vai te ouvir e vai falar. E é ótima a pessoa, e a gente vai falar sobre o melancólico, porque o melancólico, ele tem a unção de águia, ele tem unção profética. Por isso que ele é super atacado. Quer ver um? Quem acha que Elias era colérico ou sanguíneo? Só porque ele fez cair fogo do céu? Elias não era nem colérico nem sanguíneo. Elias era melancólico. E aí, você vai se perguntar assim, nossa, mas Elias, né, fazia cair fogo do céu, mas ele era melancólico porque ele tinha um profético. A pessoa que ela tem um profético, ela é muito atacada, principalmente com ansiedade e depressão. Não que os outros temperamentos não sejam, mas expressam de outra forma. O melancólico, se não for tratado, ele se entrega. Como Elias se entregou. Mas pela misericórdia de Deus, ele falou, levanta. Levanta. Mas Elias tinha unção de águia. Quem tem unção de águia tem unção profética. Consegue ver o profético. Né? Eliseu, que pegou a unção de Elias, Elias via o que o amiguinho não via. Tanto que Eliseu pegou e falou assim, ó, Senhor, abre a visão do meu amigo para que ele veja que a gente está poderoso, que as suas carruagens estão ao nosso redor. Porque eles enxergavam. Mas você vai ver que muitos profetas, na verdade, a maioria profeta, pessoa estabelecida como profeta, eles vão sofrer com depressão. Se deixar entregar. E você não está aqui melancólico. Você é muito mais poderoso do que você imagina em Deus. A gente já leu, Salmo 139, você não é um erro. Se você falar que você é um erro, você está blasfemando contra o Espírito Santo, e isso é sério. Como é que você vai falar algo contra a palavra de Deus? Isso é sério. Então, melancólicos tenham temor da palavra. E não fiquem repetindo que você é um erro, que você é isso, você é aquilo outro. A gente vai aprender semana que vem. Então, além de lutar, Érica, é para combater. O Senhor, ele chama vocês para se levantar. Todos os momentos que você fala assim, eu não consigo, Senhor, eu quero a morte, o Senhor vai falar para você. Meu propósito ainda está de pé e eu ainda estou contando com você. Ó, a Bíblia lá nos prova que você pode fazer o chilique que for. Se você não tiver mais afim, o Senhor levanta outro, como levantou Eliseu. E ele ainda vai mandar você preparar essa pessoa. Tá? Então não adianta você falar, ai, coitada de mim, ó céus, ó terra, e não sei o quê. O Senhor vai olhar para você e falar, tudo bem, tu não quer mais não? Mas tu vai ter que treinar ainda outra pessoa. Aí depois eu te levo. Foi ou não foi que aconteceu com Elias? Foi ou não foi? Elias não queria mais. Entregou os pontos. Falou, tá bom, então vou passar para Eliseu. Eliseu tá querendo. O Senhor vai passar para quem quer. Só que é muito melhor a gente cumprir o que o Senhor quer em nós.
A gente vê satisfeito o desejo de Deus em nós. A gente fala assim, cara, o Senhor contou comigo para isso. Deixa eu te falar, Ele não precisa de você, mas Ele conta com você. Leia Salmo 139. Você foi feito de uma forma maravilhosa. Terrível. O Senhor não erra. Nunca errou endereço e muito menos ventre. Satanás, que é mentiroso, pode ter lançado na tua cabeça você é um erro, mas tu vai dar crédito para qual voz? Se você quer dar voz para o capeta, deixa eu te falar, a voz do Senhor vai sair da tua vida, é isso que você quer? Então vamos parar de dar crédito a Satanás. A palavra do Senhor diz que nos filhos de Deus o inimigo não toca. Se está tocando, trata de ser autorresponsável, tirar as legalidades e fazer o poder de Deus. E aí, minha filha, é o profético. Nós precisamos dos melancólicos no profético. A Natália tem unção da palavra, mas a Natália não tem o profético. O meu ministério é profético. Mas a Natália não tem visão aberta, o melancólico tem. O Senhor, ele me dá sonhos, mas não dá com tanta frequência quanto dá para melancólicos. Vamos lá, a Érica já se considerou melancólica. Melancólica. Érica, como é que é a questão de sonhos? Você sonha muito ou sonha pouco? Sonho muito e essa semana eu fui direcionada pelo Senhor para anotar o que eu sonho. Porque o Senhor fala diretamente nos sonhos. Não fala, não. Já se cumpriu, tá? Porque o Senhor ele usa a mente da pessoa. Mas, e acontece, quando eu lembro, porque vai acontecer. Mas não é natural meu, já é natural do melancólico. Do melancólico já é natural. E eles têm que aprender a administrar isso. Só que o que acontece? O Senhor não se mostra em sonho com uma florzinha, botando a mão na tua cabeça, tudo muito lindo, não. E o melancólico ele tem que aprender que o profético é pesado. E muitas vezes o melancólico ele quer correr disso. É melhor não correr, não. Da mesma forma que o colérico tem que ter, não pode recuar com a palavra da verdade, porque assim como a Sandra falou, assim como a Cláudia falou, às vezes a verdade dói. E a verdade te coloca em cada coisa. Quem lembra? Por Paulo liberar a menina com espírito de adivinhação com a verdade, ele se lascou. Foi parar na prisão. Isso acontece com os coléricos. Muito. A gente acaba parando em prisões por falar a verdade. Mas a gente não pode correr. Não é porque a gente sabe que o inimigo vai se levantar que a gente não vai operar. Não é porque o Paulo era colérico nato. Paulo, se deixasse Paulo, tem umas 3 passagens que Paulo, se eu pudesse, eu batia em vocês. Paulo fala, gente. Paulo fala, se eu pudesse, eu batia em vocês. Tem passagem que Paulo fala assim, não falem comigo hoje. Eu falo, meu Deus, Paulo! Paulo! Obrigada, Paulo, por me fazer entender. Mas, imagina se Paulo falasse assim, não vou libertar essa menina porque vão me colocar na prisão, porque o espírito que ela tá usando ela tá enriquecendo o governo deles. Era o que acontecia. O espírito de adivinhação trazia grana para o governo. Tá? E aí, Paulo não era idiota, Paulo era inteligentíssimo. Aí ele falou assim, cara, a palavra, a gente leu essa semana, que diz que Paulo todo dia estava cismado com aquele espírito, ou seja, não foi de primeira. Paulo já tinha visto, mas Paulo estava com medo. Paulo falou assim, cara, na hora que eu expulsar o demônio dessa menina, eu vou me lascar. Dito e feito. Em um versículo, Paulo expulsou o demônio da menina, no versículo seguinte, ele foi para a cadeia. Porque Satanás não gostou dele mexer na casa de marimbondo dele. E aí, nós, coléricos, não podemos nos calar. O Senhor nos fez para isso. Tá? E vocês, melancólicos, Deus deu visões proféticas a vocês. Não é fácil sempre. Inclusive, a Erika acabou de falar, o Senhor me instruiu a anotar. Porque o Senhor está se movendo. Érica está aqui, Érica está em grupos de oração, Érica está mergulhando na palavra de Deus. E agora o Senhor está podendo confiar a ela de forma mais profunda. Mas não vai ser fácil ela ter as visões. Natália não aguentaria, porque Natália, o negócio de Natália é outro.
Tá entendendo? É igual, por exemplo, Davi. Davi era da tribo de Judá. Davi já tinha a espada na mão já. Mas não é porque ele tinha espada na mão que ele tinha discernimento dos tempos. Quem tem discernimento dos tempos é a tribo de Issacar. Então, Davi não se metia. Lembra que eu falei? Não se meta em algo que o Senhor não estabeleceu para você. Você nasceu para algo. Da mesma forma que os melancólicos não têm que se meter nas exortações. Porque eles não sabem fazer isso. Eles vão se sentir no lugar errado. Pega a Érica, pega alguma outra pessoa que melancólica e manda ela exortar alguém. Ela não vai nem saber por onde começar. Porque realmente não nasceu para isso. Não nasceu. Mas, às vezes, falam na cabeça de Érica. Érica, você tem que se posicionar nessa palavra. Mas lá, a Érica não nasceu para isso. Aí, Érica, por ouvir os outros, ela pode tentar fazer algo que não é para ela. E aí ela vai se sentir infeliz. Porque ela não está no lugar que Deus determinou. Deus colocou eles no profético. Agora, experimenta ficar do lado de Érica quando o Senhor usar ela em visão. O chão vai tremer, filha. Mas ela não vai poder ficar calada, não. Amém? Lembra? Totalidade. A igreja precisa da Érica, a igreja precisa da Natália, a igreja precisa da Betânia, que é sanguínea, a igreja precisa da fleumática, que é a Cíntia. E aí a gente se completa. Todos precisam da calmaria do fleumático. Todos. Todos precisam da agitação do colérico. Todos precisam da motivação do sanguíneo. Todos precisam do profético que está no melancólico. Mas o melancólico precisa abater o desânimo. O melancólico precisa entender que o desânimo é inimigo dele. Porque vocês tentam fazer amizade com desânimo. Vou parar por aqui, senão vou entrar já no tema de melancólico, que a gente só semana que vem. Amém? Pode fechar, amiga. Glória a Deus. Vou fechar a gravação.